Ok, ao vivo? Aos vivos e a cores. Meu muito boa noite para a galerinha do EJA 6 que nos acompanha. Agora na aula de aprofundamento com o tio Flávio e a tia Claudênia. Claudênia? Correto? Tia Claudênia fazendo a interpretação na forma de Libras. Alô, você de Caraúbas 1 e 3, aos vivos. Alô, você de Caridade número 4. Alô, Caridade do Pi. Alô, galera de Conceição do Canindé, rapaz. As margens do rio Canindé. Tem a grande barragem de Conceição do Canindé. É uma das que deveria ter a finalidade ali de fazer o rio Canindé ser perene no período do ano, soltar água, produzir nas margens. Beleza de Creuza. Olha, como eu havia falado na primeira aula, agora a gente ia dar uma pincelada em Piauí. Nós falamos das minas, da importância do comércio nas minas, que parte do gado do Piauí ia ser vendido lá. É verdade, é verdade. Então essa temática nossa, conflitos entre indígenas e criadores de gado, os colonizadores, criadores de gado. Primeiro, galerinha, até mais ou menos 1650 não havia Piauí. Não havia Piauí. Um certo desinteresse pelos sertões, o esforço era controlar o litoral, era fazer a guerra contra os invasores. Teve a invasão dos holandeses. Aí, galerinha, começou a ter a crise do açúcar. Quando começa a ter a crise do açúcar, aí eles se lembram do sertão, velho. Agora é que eles vão começar a buscar tanto integrar os sertões, como buscar riquezas nos sertões. Então, estou colocando para você que, mais ou menos, até 1650, ou seja, 150 anos depois da chegada do Pedro Álvares Cabral, não havia ainda um povoamento do Piauí. Bacana? Quando foi criado o sistema das capitanias hereditárias, não havia capitania do Piauí. Olha o mapazinho. Olha o mapa. As capitanias são na horizontal. E o Piauí, todo mundo sabe, é na vertical. Então o Piauí vai ser meio que uma terra de ninguém. O ninguém era ou os índios, velho, ou os índios. Esse Piauí não ficou legal não, viu? Agora melhorou, né? Deixa eu apagar aqui. Agora melhorou o nosso Piauizão aí. Agora melhorou. Beleza, beleza. Vou passar, olha. Aí você tem o sertão de Rodelas, dos índios Rodelas. E eles usavam os botocudos. E o Brasil Bárbaro, nesse segundo mapazinho, mostrando aí que é uma região que não era explorada, ocupada, dominada pelos portugueses. Bacana? Agora começa a um interesse de ocupar o interior. Primeiro vão vir os padres jesuítas. Amém. Eles vão para tentar fazer a catequese. Depois a ação dos bandos de São Paulo. Eles aí, os bandeirantes, ó, matando, prendendo, escravizando os índios, buscando riquezas. E por último, os criadores de gado. Então, o território do Piauí teve a sua ocupação relacionada a esses três elementos aí, mas predominantemente o bandeirante e o criador de gado. Eles vêm pacificar, doutrinar, controlar, integrar os sertões. Era uma missão de interiorizar os sertões. De interiorizar os sertões. Amém. Ok, galera de Caraúbas, galera de Conceição do Canindé, você que nos assiste pelo chat, pela plataforma, pelo YouTube. Olha a presença dos padres jesuítas, fazendo a catequese dos índios, Padre Antônio Vieira.
Então, até 1650, o Piauí era uma terra de ninguém. Era um corredor migratório de um lugar para o outro, do Pernambuco para o Maranhão, do Maranhão para o Pernambuco. Era o Alto Sertão do São Francisco. Tem o Baixo São Francisco e tem o Alto. E no Alto São Francisco dominava os índios Rodelas, daí o nome Sertão de Rodelas. E como a cidade mais no interior que havia na época era Cabrobró, o Sertão de Cabrobó. Ah, papai! Não havia ainda o Piauí. Quem andava por aqui? Aventureiros, padres jesuítas, uns ninjas corajosos atravessando daqui para cá, de lá para cá. Basicamente esses eram os que tentavam se aventurar pelas terras do Piauí. Perfeito? Tá aí imagens, as serras, os índios, os aventureiros, a peleja. Meu amigo, aqui era peleja, viu? Primeiro eu vou começar com os bandeirantes Domingos Jorge Velho, que nós vamos ter um conflito dele com os índios. Bacaninha? A ação dos bandes de São Paulo, que nós vimos na primeira aula que eles descobriram o ouro. Antes de descobrir o ouro, eles estiveram no Piauí, olha aí, na região entre os rios Poti e Canindé, lá em Valença. O assentamento deles era o Riacho Catinguinha. Eles combatiam e escravizavam os índios. Está aqui um dos motivos dos conflitos. Conflitos dos índios com os colonizadores. Criou gado, prendeu índio, dizendo ele que pacifiquei o Piauí. Na realidade, pacificar o Piauí era exterminar os índios. E por incrível, muito tempo Jorge Velho foi herói no Piauí. Desbravador, conquistou as nossas terras. Muito tempo. Aqui em Teresina havia a escola Domingos Jorge Velho. Hoje ele não é mais visto assim como esse herói. A gente já faz uma interpretação olhando para eles, a atuação dos bandeirantes como sanguinários, matadores, assassínios e etc. De boa? Meu rei, deixa R$1 aí na tela, por favor. Deixa R$1. Ok. Vamos lá. Aí o Domingos Jorge Velho teve no Piauí, comandando um grupo de paulistas, matou muito índio. E o outro grupo que vai vir são os criadores de gado, ó. Então nós falamos de um bandeirante e agora os criadores de gado. O gado já se expandia pelos sertões, olha. Tinha um gado que vinha do Pernambuco, sertões de fora, gado que vinha da Bahia por dentro, ó. O que sai da Bahia vem por dentro, ó. Por dentro, ó. Uhul, uhul. E o do Pernambuco, lá por riba, ó. O que é que havia de interesses nos sertões? Índio para ser usado como mão de obra, riquezas para serem coletadas, as drogas do sertão, o extrativismo, cacau, resina, terras,
riachos, rios, aguadas, pasto, tudo isso é excelente para o gado. Tudo isso é excelente para o gado. Então, vindo da Bahia, a família Garcia Dávila, Francisco Dias Dávila, a família Guedes de Brito e a família Afonso Mafrense, do Domingos Afonso Mafrense. Tio, você acabou de falar num Domingos. Foi o Jorge Velho. E agora eu estou falando do Domingos Afonso Mafrense. Esse daí vai ser criador de gado e matador de índios. Também, tio, também. E também. De boa? Meu rei, deixa R$1 aí na tela, per favore, em italiano, per favore. Chore por ele. Tchan, 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 tchan. Vou passar a imagem para você ver aí os corredores do gado nessa setazinha vermelha do primeiro mapa. Rota da expansão pecuarista. Veja que ela entra no Piauí. Do Piauí vai para o Maranhão. E o segundo mapa mostra já o território do Piauí já ocupado pelo gado. Notadamente, as terras nossas vão começar a ser ocupadas pelo sul e só depois ocupam o norte. Perfeitinho? É aula de história, tá correto, viu? Aula de história, meu amigo Rian. História. Perfeito? Fizemos a primeira aula abordando a temática da exploração do ouro no Brasil e a gente descreveu que um dos elementos de importância do ouro foi o abastecimento e o comércio interno. E o gado do Piauí vai abastecer as minas. Olha ele avançando e chegando aqui, ó. Olha o vale do rio, ó. Aqui é o rio que dá o nome ao nosso estado, ó. É o rio que dá o nome ao nosso estado, Rio Piauí. Ele entra no Canindé, que entra no Parnaíba. O gado vem por esses rios. Adentra o Piauí, depois vai para o Maranhãozão lá, ó. Uhul! Ah, papai! Então, tio, por isso que a gente disse que o Piauí começou pelo sul. É verdade, ó. Por isso que o sul é maior que o norte. E por isso que a nossa primeira capita, né, foi no sul. De boa? Diga lá, meu amigo Gabriel. Lembrei do Gabriel de Jesus, ou do Gabriel Gabigol. Como é a criação do gado aqui no Piauí? Ó? O gado ele é criado solto. Vou botar assim, ó. Gado criado solto. E ainda hoje a gente tem um pouquinho dessa tradição, Rian, de o gado ser criado solto. Perfeito? De onde vinha as terras? Os caras ganhavam as terras em doação, ó. As sesmarias vão dar origem ao latifúndio. E aí a necessidade de água, pasto, sal, fazia com que o gado fosse criado solto. Ih, rapaz, o gado criado solto. Tio, um pouco sobre a América Portuguesa. América Portuguesa, meu amigo Rian, é a denominação que a gente fala para esse período da nossa história, de 1500 até a nossa independência em 22, o Brasil era uma colônia de Portugal. Então, esse nosso território aqui era português, América Portuguesa.
América Portuguesa, de boa? Tio, e tem outra América? Tinha América Hispânica, espanhola, tem América Inglesa, que é o território hoje dos Estados Unidos. E nós estamos debruçando um pouquinho, galerinha, sobre essa época que o Brasil era colônia de Portugal. O Brasil era colônia de Portugal. Bacaninha? Ok. Tio, aqui na minha cidade o gado é também criado solto. É uma tradição que foi mantida por muito tempo em algumas regiões, né? Infelizmente você anda nas estradas piauienses e você vê muito gado nela, né? O gado é diferente da região centro-oeste, que o gado é criado em confinamento. É uma criação intensiva, a nossa é extensiva. O gado se estende pelas matas. Mão de obra. Vamos falar dos trabalhadores nas fazendas, nos curral. Eram índios que foram aprisionados e, entre aspas, domesticados. Eita, rapaz. Índios aprisionados, transformados como mão de obra. E também escravos. Tio, mas eu já peguei uma questão e teve historiador que disse que não tinha escravidão aqui. Por quê? Como é que tu vai ter escravo num lugar onde o gado é criado solto? Tu vai botar um escravo em cima de um cavalo, ele vai embora, ele vai fugir. Teve historiador que disse isso? Teve. Mas a maioria dos historiadores hoje dizem que havia escravidão, sim. Então, a primeira aula eu falei de o gado do Piauí ser levado para as minas. Como é que era o pagamento lá? Em ouro e em escravos. Ah, papai! Vou vender gado na Bahia, como é o pagamento? Em escravos, valia a pena. E uma mão de obra muito importante, o meu vaqueiro, meu peão, que lançou meu coração na pista da paixão e valeu boi, meu amor, valeu boi, meu calor, valeu boi, tchanana, tchanana, meu vaqueiro. Eita, rapaz. O vaqueiro é importante, mas ele não é escravo e nem completamente livre. Ele está preso ali à terra, né? Ele está preso à terra. E ele recebe como pagamento, não em dinheiro, mas em novas crias. Então, a cada 4 crias novas, o vaqueiro vai ter direito a um bezerro. Ah, papai! Por isso que ele se dedica, bota o gibão de couro, perneleira, para ir buscar, claro, para ir buscar uma reis desgarrada, pode ser o pagamento dele, o vaqueiro. Olha aí o vaqueiro, importante figura do cenário piauiense, sociológico do Piauí, figura do vaqueiro. E eu coloquei, nós estamos criando gado para vender para onde? Para a região açucareira, Bahia e Pernambuco. E para a região das Minas, do ouro, Goiás, Minas Gerais, nós vendia para essas 2 regiões. Vendia tanto gado vivo, como charque, vendia sebo, couro, crina. Iha! Velho. Olha o tanto de coisa que vem do gado aí, ó. E tudo isso aí nós vendia, né? Tudo nós vendia. Vai resultar numa cultura linda, nossa. Uma cultura pastoril. Uma cultura sertaneja. Dos sertões. Então, estou colocando que é uma sociedade aqui, que é a sociedade de criadores, de pastores, de condutores de gado. É uma sociedade dispersa, porque vive nas fazendas. Havia uma religiosidade muito forte. Amém. Olha, toda fazenda tem uma capela. Toda fazenda tinha uma capela, galerinha. Beleza? Você não tinha escola, mas capela tinha. Então, se não tinha escola, a maioria da população, por muito tempo, foi analfabeta. Momentos de sociabilidade, de encontros dessa sociedade. Nos festejos religiosos, são as chamadas festas de padroeiro, ainda hoje muito importante.
festas de padroeiro. Lá em minha terra, padroeiro. Lá em minha terra, em São Raimundo, é São Raimundo. Viva São Raimundo, nosso padroeiro, nosso protetor e medianeiro. O povo vai para a procissão, compra a melhor roupa, guarda dinheiro por leilão da igreja. Ainda hoje tem. De boa? As festas de casamento. Eita, vinha um padre de longe. E o casamento não era só de um, né? Aproveitava a presença do padre para sair ali do concubinato agora. E as festas de apartação. Que as festas de apartação hoje? Meu esporte é vaquejada. Ah, papai! É quando ia apartar o gado que ia ser vendido do gado que ficava na fazenda. Eita, meu parente! Era assim? Era. Lá em São João do Piauí é São João Batista. Será que meu amigo Rian é de São João do Piauí? Lá em São João do Piauí é São João Batista. As festas de São João. Mês de junho, as festas juninas, rapaz. Vou passar. Tá aí alguns elementos importantes. A criação do gado, a produção de subsistência, havia escravos, fabricando a cachaçazinha. Vamos fazer uma tarefinha dessa temática? Ó. Por que que os portugueses não tiveram muito interesse pelo interior do Brasil no início? Pergunta, né? Tio, eu sou de São João da Serra, terra do meu amigo Adalto Ribeiro. Aí da cidade de São João da Serra. Quais as denominações da terra que hoje é o Piauí antes da nossa ocupação? Boa. Quais as vantagens de criar o gado nos sertões do Brasil naquela época? E características da atividade pastoril. Olha aí, ó. Características da atividade pastoril, a sociedade, o mercado consumidor, a mão de obra utilizada. Vamos deixar R$1 aí para fazer o print, galera. De boa, na Lagoa, de boa. Vou passar aqui, olha. Nós vamos falar agora de um importante criador de gado no Piauí, a tal ponto que às vezes se chama o Piauí de a terra dos mafrenses. Nós descrevemos o primeiro Domingos, foi o Domingos Jorge Velho, agora é o Domingos Afonso Mafrense. Ele vem da Bahia, esse daqui. O Jorge Velho vinha de São Paulo. Esse daqui ganhou terra demais no Piauí. Muitas terras. Talvez pela sua influência no governo do Pernambuco e da Bahia. Então, quando ele morreu em Salvador como vereador, ele disse: sou dono da metade das terras do Piauí. Ele tinha 30 fazendas de gado, rebanho, escravo. E sabe qual eram as terras dele? As terras deles tinham 80 léguas de comprimento por 40 léguas de largura. Ah, papai, respeite terras do Domingos Afonso Mafrense.
Aqui em Teresina tem o bairro Mafrense, tem as telhas mafrenses, tem não sei o que mafrense. Mas ele não explorava todas as terras, ele arrendava, cobrava dos criadores, explorava os caras. E quando morreu, lá em Salvador, ele deixou tudo em testamento para os padres jesuítas. De novo, tudo em testamento para os padres jesuítas. De onde era isso tudo? Eu vou fazer um mapazinho para mostrar aqui, ó. Respeite terras do Domingos Afonso Mafrense. Fazer um Piauí aqui, ó. Ó o Piauizão rasgado, menino. Piauí, tia, ó. Piauí, Piauí. Piauí, terra querida. Mais ou menos, né? Ajeitar essa bundinha aqui do Piauí. As terras do Domingos Afonso Mafrense ia mais ou menos da região de Picos, na divisa com o Ceará ali, ó, até chegar ao Maranhão. Eita, meu amigo. Depois voltava, pegava o vale do rio Piauí, do rio Canindé, do rio Itaim. Ou seja, a metade do sul do Piauí era dele. O cara era poderoso demais, né? Rico, né? Chamamos às vezes de terra dos mafrenses. Mas além deles, a família Guedes de Brito, em Jerumenha, e a família Garcia Dávila, na região sul. Estou dando exemplos para você ver que a nossa ocupação deu-se primeiro no interior e só depois no litoral. Quase nós nem tem litoral. Aí não precisa nem dizer que se estava ocorrendo a ocupação das nossas terras pelo homem branco, quem é que está sofrendo? Quem é que está perdendo? Os índios. Os índios. Por isso eu vou passar, ó. Tá aí o território da capitania do Piauí, belezinha. Tá aí em Voyage, pelas terras do Piauí, os criadores. Veja que há escravos, olha. Veja que há escravos, percebe? Muito provavelmente esse coronézinho aqui, a sua esposa está gestante, ó. A sua esposa gestante. Daí foi fundada a capitania do Piauí. Veja que a nossa primeira vilazinha tinha sido Oeiras. E depois, em sequência, ó, Parnaguá, Jerumenha, Campo Maior, Parnaíba, Castelo, Valença. Ah, papai, são as mais antigas. E essa Vila Mocha vai se transformar em Oeiras. Olha aí, ó, um mapazinho de Oeiras, das antigas, viu? Aqui é o extinto Riacho Mocho, ó. Aqui é o Canindé. Ah, papai, aí é Oeiras, viu? Aí é Oeiras. Olha os índios do Piauí. Os índios vão sofrer com a entrada do homem branco tomando suas terras, claro. Tomando suas terras. Nós temos índios do litoral, que eram os tupis, e do interior, que eram os tapuias. Índio tupi, índio tapuia do interior, língua travada. E já estou lhe dizendo que os índios vão sofrer sobremaneira com a entrada do homem branco, ocupando suas terras, forçando ao trabalho escravo, matando. Olha aí os bandeirantes. Olha os bandeirantes conduzindo índios, sequestrando índios nessa imagem aí, ó. Aqui no Piauí nós tivemos isso. O Domingos Jorge Velho combateu índios no Piauí por uns 20 anos. Meu amigo, prendeu, criou gado, exterminou. Fera da gaita, o cara, fera da gaita, rapaz. Eita, rapaz. E depois o outro Domingos. Tio, eles têm parentesco? Não, esse é paulista. E esse vinha da Bahia. Vem ao Piauí no encalço dos índios gueguês que de vez em quando atravessavam o São Francisco para pegar uma cabeça de gado lá do outro lado. Ah, papai, assistir a Copa do Mundo comendo um churrasquinho. Ah, papai. Os caras vieram no encalço dos gueguês, a serviço da família dos Garcia Dávila, da Casa da Torre, lá pertinho de Salvador. Então, estou lhe dizendo isso porque essas bandeiras famosas, inclusive, estão lá no nosso hino. Aventura de dois bandeirantes
bandeirantes na missão, no trabalho e na paz. O nosso hino fala deles. Quem são os bandeirantes? Os dois Domingos, um Jorge Velho, paulista, e o Afonso Mafrense, baiano. E eles fizeram o quê? Cercar território como sendo propriedade deles, e muitas estacas cortavam os índios. Ó céu, ó vida, ó azar. Vou passar, galerinha, vou passar. Os selvagens foram surpreendidos em algum ponto da costa, do lado do Piauí, e facilmente desbaratados. Mas o branco civilizado enodoou a vitória com um ato repugnante de selvageria. Consentiu que os índios aliados exterminassem brutalmente as criancinhas tremembés aprisionadas. Foi o próprio governador Inácio Coelho que relatou. Os índios aliados, travando das criancinhas pelos pés, mataram-nas cruelmente, dando-lhes com a cabecinha pelos troncos das árvores, e de uma maloca de 300 índios só sobraram 37 inocentes criancinhas. Absurdidades. Absurdidades. Deu para ver? Os índios vão sofrer uma devassa. Tem aquela cerveja devassa? Vai haver uma devassa dos povos indígenas ao interesse de quem? Dos criadores, dos caras que querem terras, buscavam ouro, metais. Oh, derrota. Tá aí, guerrilha. Você vê na imagem primeira os índios tentando reagir ou fugir para a floresta. Esse está sendo executado. Alguns tentam reagir. Essa índia aqui já está sendo ameaçada. Essa criança doente na atualidade. E aí os índios vão resistir. É um choque que você está vendo os índios aqui, ó, no nosso território, e está chegando criador de gado, bandeirante paulista, padre jesuíta. Ó. De novo, criador de gado, bandeirante paulista, padre jesuíta. O nosso território foi alvo, vamos dizer assim, foi alvo dessa ocupação aí feita pelo homem branco. Então os índios vão resistir? Vão, porque tiveram as suas terras invadidas. Porque eram expulsos e mortos, porque tiveram suas terras roubadas, por causa que foram escravizados, por causa que os agricultores buscavam as terras dos índios, por causa que os índios tinham que ser catequizados, e os padres jesuítas negavam a cultura dos índios, porque de vez em quando havia guerra do homem branco para poder escravizar os índios. Então, quem passou por isso daí... Você viu o texto agora do padre Monsenhor Chaves, ele dizendo, olha, ocorreu uma devassa no Piauí. Ocorreu uma mortandade absurda no Piauí. Então, quem passou por isso está tentando reagir. E os índios reagiram de trocentas formas. Perfeito? Meu rei, deixa R$1 aí na tela, per favor, em italiano. Ok, vamos passar.
mostrar um pouquinho dessa resistência aqui no Piauí. Olha, índios sendo conduzidos como prisioneiros para serem escravizados, mas outra, caçador de escravos. Veja que os índios estão levando mercadorias, utilizado como mão de obra. Aí aqui nós tivemos como resistência o Mandu Ladino, um índio que montou uma mega resistência por 5 anos. Ele tinha sido educado pelos padres jesuítas, então ele conhecia um pouquinho das estratégias dos homens brancos, e aí ele vai montar uma mega resistência contra os fazendeiros no Piauí, unindo várias tribos indígenas no norte. No norte. Morreu depois de ser alvejado por um tiro, provavelmente afogado no rio Parnaíba. É um ícone do Piauí, Mandu Ladino, exemplo de resistência. Mandu Ladino. Belezinha? Show, né? Tio, e o que é que tinha no Piauí? Fazenda de gado. Muitas fazendas de gado. E esse cara aí, galerinha, esse cara aí está resistindo à ocupação das nossas terras pelos criadores de gado. Inclusive, uma irmã foi assassinada levando a indignação. No norte havia também os Tremembés. Os Tremembés reagiram por muito tempo. Eram peixes racionais, Hércules das Américas. Bons nadadores, especialistas inclusive na pesca dentro do mar, produziam um vinho do caju, mocororó, plantadores de coqueiros, a praia dos coqueiros, realizavam culto aos ancestrais. Ainda hoje no Ceará tem Tremembés, e montaram uma grande resistência no norte. Olha aí, ó. Terra dos Tremembés, província dos Taramembés de guerra. Eram de guerra, velho. Eram de guerra. Aqui o rio Parnaíba, tá aí o rio Parnaíba, ó. Show, galerinha, show. E por último, os índios pimenteiros na região de Picos. Uma resistência secular. Não aceitava a presença do homem branco e a limpeza étnica do seu território. Vão resistir, vão invadir fazendas, vão destruir currais, vão se opor à escravidão e à imposição do catolicismo, e eram vistos como bravos, selvagens, silvícolas, um empecilho à criação do gado. Os criadores eram vistos como empecilhos, atacavam fazendas, matavam animais, eram guerra aos moradores das fazendas. E por muito tempo foram grandes resistentes. Quem começou o processo de extermínio deles foi um matador de índios chamado João do Rego Castelo Branco, El Matador, que ganhou o título de uma espécie de comandante das tropas portuguesas no Piauí. E ganhou notoriedade depois que ele consegue destruir a resistência que você tinha dos índios pimenteiras. Saudosos índios pimenteiras. Aure, aure. Minha vida andar por esse país, pra ver se um dia descanso feliz. Eles eram dos mais robustos e desempenados entre os índios que até agora nos haviam aparecido. E tinham nos seus traços de fisionomia, assim como na linguagem muito rica em seus palatinos, um certo desembaraço e firmeza, que debalde procuramos em outros índios aldeados em São Gonçalo do Amarante e não encontramos.
Tá aí von Martius, alemão, que esteve com os índios pimenteiras e descreveu um pouquinho aí, mostra aí também essa imagem, uma dança dos índios nos sertões. Atualmente, o Piauí não tem reserva indígena, então estou colocando já uma luta atual, ó, luta pelo reconhecimento, por uma valorização social, por demarcação de terras no Piauí que não tem, por garantia de assentamentos indígenas que não tem legalizado, cuidado com a saúde, um sonho com a inclusão social, a identidade e, claro, reconhecimento de que no Piauí tem índio, sim. No Piauí tem índio, sim. Perfeitinho? Vou deixar aí na tela aí para a galerinha fazer o print dessa parte, que é o finality, né? Haja vista que nós temos ainda uma luta por direitos e os índios reivindicando ainda na atualidade. Ok, vamos lá. Na sua cidade tem povos indígenas? Pesquise a sua origem. Questão boa, viu? Quais aspectos indígenas podem ser percebidos aí no seu município, se tiver exemplos para serem citados? E quais fatores provocaram o decréscimo da população indígena no Piauí? Nós estamos fechando essa temática da aula de hoje. Eu estou colocando umas questões aí para você meio que pesquisar temáticas importantes, vamos dizer assim, no nosso Piauí atual, na nossa realidade atual, galerinha. De boa? Alô, meu amigo Rian Gabriel. Alô, galera de Conceição do Canindé. Alô, você que esteve acompanhando a aula de História com tia Claudênia, fazendo a interpretação de Libras hoje. Trabalhamos na primeira aula a temática do ouro, a exploração do ouro, depois os criadores de gado em conflito com os povos indígenas. De boa? Deixa eu ver quem está aqui aos vivos, Tiracema, galerinha que está aí já se recolhendo, indo para casa, pegar o busão, pegar a bicicleta, vou de motoca, vou caminhando no Pevete, de boa na Lagoa. Grande abraço, uma boa noite, uma boa eleição para todos, viu? Vote consciente. E na próxima semana estaremos aqui de volta.